Glória a Deus, boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, como já foi falado, né? O pastor Emerson está viajando em missões, né, queridos? Foi pregar o Evangelho no Paraguai e nós estamos aqui, amém? Você vai ter que me aguentar hoje aí. Né? Mas eu sei que você é uma pessoa amorosa, uma pessoa paciente, né, queridos? E que você vai me ajudar e que nós vamos chegar lá, amém? Vamos chegar lá, em nome de Jesus. Abram as suas Bíblias em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e 17, amém? Carta de Paulo aos Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho ou das boas novas a respeito de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem, primeiro do judeu e também dos gentios, ou dos gregos, porque o Evangelho, ou as boas novas, revelam a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá da fé. Nossa, como a NVI, faz tempo que eu não leio a NVI, então tá diferente para mim, mas é isso aí, queridos, tá? Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque é no Evangelho que se revela a justiça de Deus, de fé em fé, ou de fé do começo ao fim, como está escrito lá em Abacuque: o meu justo viverá da sua fé. Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti agora. Apesar de mim, apesar, Senhor, da minha limitação, fala com o Teu povo. Dispensa, Senhor, uma palavra ao coração do Teu povo. Que essa palavra venha poderosa, Pai. Que essa palavra venha tirar, Senhor, o Teu filho, tirar o Teu servo da zona de conforto, Pai. Pai, que não seja uma palavra que eles queiram, mas que seja uma palavra que eles precisem. E que todo o atrapalho, tudo aquilo que não provém de Ti, que caia por terra, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Dá discernimento ao Teu povo, dá entendimento ao Teu povo, dá sabedoria e inteligência espiritual, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo que saia da minha boca agora, seja da Tua vontade, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Queridos, toda vez que eu leio esse versículo, toda vez que eu entro em contato com esses versículos, eu sinto no meu espírito, eu sinto lá no fundo, lá no profundo do meu ser, um caráter, um sentido de urgência. Queridos, primeiro, esses versículos, eles denotam significância, eles denotam importância. Só o Evangelho, queridos, a mensagem evangélica é uma mensagem fascinante, é uma mensagem apaixonante, é uma mensagem significativa e significante, mas também tem esse caráter de urgência. Quando eu começo a ler,
textos como esse, que nós lemos, é como se eu tivesse, queridos, eu meio que me transporto, isso chama-se contemplação, eu meio que me transporto aonde Paulo estava pensando nessas coisas, estava ditando essas coisas, estavam escrevendo essas coisas. Eu me transporto para lá e vejo Paulo gritar essas palavras, gritar: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu vejo, é como se eu visse, queridos, Paulo gritando: meus amados, preguem o Evangelho, porque só o Evangelho tem o poder de salvar a pessoa humana. Queridos, hoje, no nosso contexto, nós temos muitas mensagens, como mensagens de autoajuda. E a mensagem de autoajuda, ela pode ajudar, mas ela só te ajuda, ela só te motiva um pouquinho. Essa moda que tem hoje, a palavra coach, ela te ajuda um pouquinho. Eu gosto muito de filosofia junguiana. Eu gosto muito de Carl Jung. Eu gosto de assuntos tipo individuação do ser. Eu gosto muito de assuntos como sombra da alma, como inconsciente coletivo. Eu gosto dessas coisas, como arquétipos humanos. Mas essas mensagens da psicanálise, das ciências humanas, da psiquiatria, essas mensagens de psicologia, de sociologia, de filosofia, elas podem te ajudar um pouquinho. É muito bom. Elas podem te trazer reflexão, elas podem te trazer calma. Queridos, a religião, qualquer religião que seja, inclusive as religiões cristãs, a religião com o seu controle, a religião com o seu ritual, com o seu rigor, ela pode ajudar o ser humano. Mas só o Evangelho tem poder para salvar o ser humano. Só o Evangelho tem poder para transformar a pessoa humana. Só o Evangelho tem poder para pegar uma criatura caída, uma criatura pecaminosa, e o transformar em nova criatura e em filho de Deus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, 11 e 12, que ele, Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, ele deu poder para ser feito filho de Deus. Só o Evangelho é capaz disso. Só o Evangelho tem esse poder. A Bíblia diz em Colossenses 1, 13 e 14, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para a luz do reino do seu amor. Só o Evangelho pode pegar uma pessoa imersa em trevas espirituais, imersa num lamaçal de pecado, e transportar para a luz de Jesus. Só o Evangelho tem esse poder. Amados, só o Evangelho transforma o homem de inimigo de Deus a amigo de Deus. Só o Evangelho pode te regenerar. Só o Evangelho pode te limpar.
Só o Evangelho pode te santificar. Só o Evangelho pode te dar uma nova vida. Só o Evangelho pode te dar dignidade. Só o Evangelho pode te dar um propósito pelo qual você deve viver e morrer. Só o Evangelho. Queridos, ontem eu tive um dia muito bom. Que o meu amigo Léo, e quem tem amigo amigo é bom por causa disso, porque eles te favorecem. O meu amigo Léo me fez um convite para eu pregar em uma casa, e eu conversava com os meninos dessa casa, queridos, a respeito do Evangelho. E eu falava para eles algo que volta e meia eu sempre prego aqui, eu sempre cito nas minhas pregações. Desde que eu aprendi isso, eu achei tão maravilhoso como Deus age nas nossas vidas, que eu sempre falo isso. Eu estava falando para eles a respeito de que quando eles ouvem o Evangelho, quando eles ouvem a palavra evangélica, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, e eles creem, eles respondem esse Evangelho com crer, com fé, porque quando você ouve o Evangelho, é gerado fé no teu coração, o Evangelho traz fé, o Evangelho gera fé, e através dessa fé, quando você se arrepende dos seus pecados, e você confessa que você é pecador e que você precisa de Jesus, o Espírito Santo, ele vem dos céus, ele entra dentro de você, e ele faz uma limpeza chamada regeneração. Ele começa a limpar o teu interior, ele começa a limpar você pelo lado de dentro, e depois disso, ele fica habitando em você, ele marca você e habita em você. Isso chama-se selo do Espírito, é a primeira experiência que nós temos com o Espírito Santo. Então os passos é crer no Evangelho, confessar a Jesus, e você vai ser regenerado. E daí depois disso, eu estava falando para eles, queridos, um pouquinho sobre a dinâmica do batismo. Depois desse ato, quando você decide se batizar, o que é o batismo? O batismo é uma confissão externa, é algo que você está evidenciando externamente o que aconteceu interiormente. Quando o pastor te leva para as águas, é como se você estivesse morrendo com Jesus naquelas águas. É como que a velha criatura, como se a velha criatura ficasse nas águas. E quando você levanta, você é levantado pelo pastor daquelas águas, é como se uma nova criatura ressuscitasse das águas com Jesus, para uma novidade de vida, para uma vida agora, não mais só, não mais sozinho. Agora o Espírito Santo está em você. Agora você pertence a uma família chamada Igreja Santa, poderosa, adornada, que será levada aos céus. Queridos, nessa posição, quando você sai das águas, que você foi ressuscitado com Cristo Jesus, Ele te faz espiritualmente se assentar nas regiões celestiais com Ele. Você está pisando o chão dessa terra, você está pisando o barro dessa terra, porém, você espiritualmente está nas regiões celestiais. Você está com Cristo lá em cima, nas regiões celestiais. Regiões celestiais é uma dimensão espiritual entre os céus e a terra. É aonde fica agora o trono de Cristo. Você está lá, espiritualmente. Olha a beleza desse evangelho. Olha como esse evangelho é poderoso, queridos. Quando você fala assim,
Pai, em nome de Jesus, você entra, você tem uma audiência com Deus, você entra no Santo dos Santos, você entra onde está o trono de Deus. Você pode falar com o próprio Deus no nome de Jesus, porque o véu que separava o homem de Deus foi rasgado, e no nome de Jesus você tem um acesso. Jesus é um santo e vivo caminho que te leva para a presença do Pai. A palavra diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha a beleza desse evangelho. Queridos, o evangelho, ele não é uma cartilha religiosa de faça ou não faça. O evangelho não é isso. O evangelho também não é uma bula teológica dogmática de como nós devemos nos comportar. O evangelho não é isso. O evangelho é muito mais do que isso. A palavra evangelho vem de duas palavras gregas, eu e angelion, que significa boas, eu boa, e angélio, novas. Evangelho, portanto, são boas notícias, ou boas novas, ou uma boa mensagem. Eu gosto muito de uma definição de um pregador reformado chamado John Piper, que ele diz que o evangelho não é acerca de uma pessoa, o evangelho é uma pessoa. O evangelho, ele é pessoal, queridos. Sabia disso? O evangelho é Jesus. O evangelho é a palavra viva, o verbo de Deus, que estava no princípio com Deus, que por meio dele todas as coisas foram feitas, e esse Deus se encarnou. Esse é o evangelho, Jesus. Eu tive só um aleluia, um glória, oh meu Deus. O evangelho, queridos, é Jesus. Aí é que está o fascínio do evangelho, aí é que está o poder dessa mensagem evangélica, aí é que está, queridos, a importância desse evangelho, porque o evangelho é Jesus, é o próprio Senhor Jesus. E eu gostaria aqui, queridos, de fazer algo com vocês. A teologia, ela dividiu o evangelho em duas partes. Ó, o Mateus está concordando comigo, viu? Estou saí ganhando agora. A teologia, ela dividiu o evangelho, a mensagem evangélica, em duas partes. Em evangelho objetivo e evangelho subjetivo. Antes de continuar, eu queria falar sobre o título dessa mensagem. Eu cheguei aqui para falar o título, porque o título da mensagem é Lições do Evangelho Objetivo. Nós vamos analisar a objetividade desse evangelho e tirar lições para a nossa vida, porque o evangelho é prático. Então, a teologia separou em evangelho objetivo e evangelho subjetivo. O que é o evangelho objetivo? O evangelho objetivo são todas as características, todas as nuances da pessoa de Jesus e de sua obra, de quem Jesus é e daquilo que ele fez. Esse é o evangelho objetivo.
E o que é o evangelho subjetivo? O evangelho subjetivo é tudo que o evangelho objetivo, tudo que Jesus é e fez, como isso impactou o coração do homem. Então, no evangelho subjetivo, nós temos propiciação, que é o apaziguamento, que é a paz que Jesus promove entre o homem e Deus. Nós temos redenção, que é a libertação do homem através da compra de Jesus. Jesus comprou o homem através do seu sangue, pagando o preço do seu sangue. Nós temos a justificação, ele declarou o homem como justo e justificado diante de Deus. Nós temos a redenção, nós temos a regeneração, que eu já expliquei, e nós temos a santificação. Ele nos tornou santos nele. Isso é o evangelho subjetivo. O que é o evangelho objetivo? Nós temos, queridos, a primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês. O primeiro aspecto do evangelho objetivo, que é algo chamado pela teologia de kenosis, tá? Vocês já vão entender. Pessoal, pode colocar para nós aí Filipenses 2, a partir do 5. Filipenses 2, a partir do 5. Tem como mudar de versão? Revista e atualizada ou revista e corrigida? Revista e corrigida seria melhor. Vamos tentar. Isso. Corrigida fiel também é bom. Essa também é boa. Vamos lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? No versículo 7, na revista corrigida, diz que ele, tendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, ou se esvaziou. Esse termo, se esvaziou, no grego original é kenosis. Kenosis, portanto, é se esvaziar. Kenosis significa abrir mão de, significa se humilhar. E Jesus se humilhou, queridos, da pré-existência. Ele era pré-existente, ele era o verbo vivo que estava com Deus, ele era Deus com Deus, ele era a segunda pessoa da divindade, ele é Deus, e ele se humilhou até a sepultura. Ele se esvaziou até a sepultura. Amados, olha que interessante. O que o diabo queria? O diabo queria ser igual a Deus. Confere? O que Adão quis? O que Adão desejou? O
conhecimento do bem e do mal que Deus tinha. Ser igual a Deus pelo conhecimento do bem e do mal. Melhor colocando, ser igual a Deus pelo conhecimento do bem e do mal. Adão queria isso. E Jesus, sendo Deus, se esvaziou. Jesus, sendo Deus, abriu mão. Jesus, sendo Deus, se humilhou. Agora, o que a doutrina da quenoses nos ensina? Do que Jesus se esvaziou? Jesus não se esvaziou na forma, mas nos atributos. Jesus, queridos, ele nunca deixou de ser Deus. Ele aqui nessa terra, ele continuou sendo Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Amém? A maior prova de que Jesus nunca deixou de ser Deus é que se você lê os evangelhos, ele recebe adoração. Ele nunca impediu alguém que quis adorá-lo. Ele recebe essa adoração. Jesus, uma outra prova de que Jesus nunca deixou de ser Deus, é que ele perdoava o pecado dos homens. Eu não tenho poder para perdoar os teus pecados, nem os meus pecados. Eu não tenho esse poder. O homem não pode perdoar o pecado do outro homem. Eu posso te perdoar do que você fizer para mim pessoalmente. Agora, perdoar os teus pecados que você cometeu a Deus, eu não tenho esse poder. E Jesus prova que ele é Deus porque ele perdoava os pecados das pessoas. Então Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele abre mão da sua glória, ele abre mão das prerrogativas, dos privilégios, e por um tempo determinado dos seus atributos incomunicáveis. Jesus, ele ficou preso aqui nessa terra ao tempo e ao espaço. Jesus não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele abriu mão dessa onipresença. Jesus, tudo que fez aqui nessa terra, foi mediante a liderança do Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo. Ele não fez nada por conta. Ele não fez nada como Deus. Nenhum milagre que Jesus faz é como Deus. Ele faz tudo por intermédio do Espírito Santo. Inclusive, na tentação, se você for prestar atenção, é o que o diabo propõe a Jesus. Transforme essas pedras em pães, se és filho de Deus. Sabe o que o Satanás está querendo dizer? Se você é o próprio Deus, se você é o Filho Eterno, se você é o unigênito, se você é Deus com Deus, faça um milagre e prove. Só que Jesus, tudo que fez, queridos, ele fez por intermédio, por liderança do Espírito Santo. E aqui eu quero fazer um parênteses, não é ainda onde eu quero entrar, eu quero fazer um parênteses. Sabe por que nós não experimentamos mais da parte de Deus? Sabe por que nós não experimentamos uma comunhão mais poderosa com Deus? Sabe por que nós não experimentamos o poder de Deus mais nas nossas vidas? Porque nós não queremos ser discipulados pelo Espírito Santo. Nós não queremos ser dependentes do Espírito Santo. Nós não queremos praticar esses impulsos que Deus coloca no nosso coração através do Espírito Santo. Nós não queremos a liderança do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós queremos agir segundo a nossa vontade. Jesus diz: eu só faço a vontade do meu Pai. É como se nós estivéssemos falando: eu só faço a vontade do meu coração enganoso e pecaminoso. Porque nós agimos mais por impulso e agimos mais pelas nossas vontades
do que liderados pelo Espírito de Deus. Então, queridos, Jesus, ele se esvazia da sua glória, ele se esvazia das suas prerrogativas de Deus e vem se humilhar até a sepultura, ele vem servir. E o Evangelho aqui nos dá a primeira lição. A lição da humildade. A lição de sermos pessoas parecidas com Jesus, pessoas humildes. A palavra de Deus diz que se você quiser ser feliz, bem-aventurados, ou macários no grego, que significa bem-aventurados ou felizes, ditosos espiritualmente, são os pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amados, essa palavra humilde nesse texto, os humildes, são aqueles que têm o coração ensinável. Humilde é uma pessoa que não acha que já sabe de tudo, que não acha que tem todas as respostas, que não acha que tem todo o conhecimento, ou a sabedoria, ou uma pessoa que não precisa de ninguém. Humilde é aquele que reconhece que precisa do seu irmão, que precisa principalmente de Deus, e que está sempre disposto a aprender. A figura aqui dos humildes de espírito é aqueles que não têm telhado sobre a sua cabeça, aqueles que não se consideram prontos, aqueles que querem aprender, que estão dispostos a aprender, que sabem que precisam mais de Deus e dos seus irmãos. Amados, no nosso meio, posso ser sincero com vocês? O nosso meio às vezes parece tão prepotente, o nosso meio que eu digo é a igreja, tão prepotente, tão orgulhoso, tão cheio de si mesmo. Um dia eu participei de um evento em uma igreja, eu era diácono dessa igreja, e parece que eu era um leproso, irmãos. Essa igreja era para pastores e bispos, e nessa igreja os pastores olhavam, eles passavam e nem olhavam para a gente. Eu nunca vi tanta soberba num só lugar, eu nunca vi tanto orgulho num só lugar. E quando nós fomos orientados a colocar os pastores em um determinado lugar, e nós perguntávamos, o senhor qual o cargo eclesiástico que o senhor tem, de que igreja é, e eles às vezes apontavam para o broche, estava identificado lá, nem falavam com a gente. Queridos, eu pela misericórdia do Senhor, eu sou pastor aqui, eu sou pastor auxiliar, mas eu não sou melhor que você. Não tem ninguém aqui melhor do que o outro. Eu não sou melhor que o Felipe não é melhor que o Léo não é melhor que a irmã Elaine, a pastora Cirlei não é melhor que o Vini, que não é melhor que a dona Luísa. Aqui nós somos todos, queridos, filhos de Deus, servos do Senhor, e servos um do outro. Da mesma forma que eu preciso de você, você precisa de mim. E é assim que deve ser a nossa vida. Da mesma forma que eu aprendo com você, você aprende um pouquinho comigo. E assim nós vamos levando, queridos. Assim nós vamos caminhando em direção aos céus. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem ninguém mais importante do que ninguém. Aliás, tem uma pessoa nessa igreja
que é mais importante do que todos. Essa pessoa é Jesus. Essa pessoa é o Rei dos Reis. Essa pessoa é o Senhor dos Senhores. Ele é o dono da igreja. Ele fala: a minha igreja. É só Jesus, queridos. Aqui nós somos todos iguais. Nós temos uma hierarquia, mas sabe por que é essa hierarquia? Essa hierarquia é funcional, para a funcionalidade da igreja, para a igreja funcionar. Mas não tem ninguém melhor do que ninguém. Amados, humildade é eu reconhecer a minha pequenez, é eu reconhecer que sozinho eu não posso nada, que eu preciso do meu irmão, e principalmente que eu não sou nada e eu não posso nada sem Jesus. Sem Jesus eu não posso fazer nada, e eu não sou ninguém. Humildade é isso, é reconhecer a nossa limitação, é reconhecer a nossa pequenez. Determinada vez, eu estava ouvindo uma pregação, eu não vou falar os nomes aqui para não expor, sabe, irmãos? Mas é desses famosos aí. Mas esse pastor, ele pulava no púlpito e pulava, e eu sou homem de Deus, e as coisas vão acontecer. E Deus ministrou no meu coração, não teve um encontro real comigo. Não teve um encontro real comigo. E Deus me levou, queridos, para a leitura de Isaías. E nos primeiros capítulos de Isaías eu pude reconhecer isso. Isaías, se você for ler do capítulo 1 ao capítulo 5 de Isaías, você vai ver um profeta que apontava o dedo e falava: ai, ele é conhecido na teologia como profeta, até o capítulo 5, como o profeta dos ais. Ai dos homens, ai das mulheres, ai do Egito, ai de Israel. Ele profetizava os ais: ai desse, ai daquele, porque vai ser julgado, porque vai ser punido, porque vai ser isso, porque vai ser aquilo. Aí chega no capítulo 6, aí ele olha para cima, e ele não vê mais esse primeiro céus, a visão dele é ampliada. Ele não vê o céu atmosférico, a visão dele vai além, e ele começa a ver o céu cósmico, o céu dos planetas, o céu das estrelas, mas a visão dele é ampliada ainda mais, e a visão dele ultrapassa o céu, o segundo céu, o céu cósmico, e ele atinge, a visão dele atinge o céu dos céus, o céu espiritual, uma dimensão espiritual, e ele começa a ver, e eu imagino Isaías, a cara dele, a expressão dele, ele vê o trono de Deus, e ele comenta, queridos, que nesse trono ele vê seres chamados serafins, que significa serpentes abrasadas, e esses serafins têm 6 asas, com 2 asas eles voam, e com 2 asas eles escondem o rosto, e com 2 asas eles escondem os pés, e eles cantam, santo, 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 és o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. E ele começa a ver tudo isso, e ele vê que no trono, amados, está lá o Rei dos Reis, o Senhor dos exércitos. Ele tem um encontro real com o Criador dos céus e da terra. E sabe qual é a palavra dele? Ai, só que agora não é mais do meu vizinho. Ai, só que agora não é mais do meu irmão. Ai, só que agora não é mais do meu pastor. É ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Quando a pessoa tem um encontro
verdadeiro, um encontro transcendental, um encontro poderoso com Deus, ela não tem mais nada a fazer, a não ser se render, a não ser se humilhar, a não ser pedir a misericórdia, porque eu preciso de Deus, porque eu sou pecador, porque eu sinto as minhas misérias, eu sinto as minhas limitações. Quando o teu olhar está mais voltado ao teu vizinho, quando o teu olhar é mais julgador, quando o teu olhar repara mais no pecado do outro, você não teve um encontro poderoso com Deus. Porque quando você tem um encontro santo, eterno, profundo com Deus, você olha para dentro de si e vê o quanto você precisa de Deus. O quanto você precisa da misericórdia de Deus. Sabe, queridos, quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, nós entendemos o que é graça. Nós entendemos o Evangelho, nós entendemos o espírito do Evangelho. Nós entendemos a base do Evangelho. Nós entendemos o que é graça. Nós entendemos que eu não sou ninguém. Nós entendemos, queridos, que nós não merecemos nada. Nós merecíamos sim, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos uma vida separada de Deus, nós merecíamos sofrermos no lago de fogo e enxofre. Mas, por causa da bondade de Deus, por causa do amor de Deus, Ele possibilita você acordar todas as manhãs. Queridos, eu vou dar uma dica para você. Sabe como que eu acordo? No caso não é as manhãs, é as tardes, porque quem me conhece sabe que eu trabalho à noite. E eu durmo um pouquinho da tarde e acordo de tardezinha, quase à noite. Sabe como eu acordo? Eu acordo e na minha mente eu trago à memória Lamentações 3:23. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E Jeremias fala, essa é a causa de nós não sermos consumidos. Você não foi consumido, você não morreu, porque as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida essa manhã. E eu falava com os meninos também, sabe por que que isso aconteceu, queridos? Sabe qual o indício de você acordar das misericórdias do Senhor se renovar na sua vida? É porque Deus tem um plano para você ainda. Deus tem algo para você fazer ainda. Deus conta com você ainda. Deus tem um plano na tua vida ainda. A tua missão não acabou. O teu propósito não acabou. Amém, queridos? Amados, humildade. Sejamos humildes. Reconheçamos a importância do nosso irmão. Reconheçamos a importância do nosso Deus. Reconheçamos os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas dificuldades. Reconheçamos as nossas debilidades. Nos prostremos diante do nosso Deus. Pedro diz, humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, que a tempo oportuno Ele te exaltará. A Bíblia diz, lá em Tiago, humilhai-vos, pranteai-vos, convertam o vosso riso em choro, humilhai-vos da presença do Senhor,
e Ele vos exaltará. Humildade é a primeira lição que o Evangelho nos ensina. Sabe o que é ser humilde? É ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em João, 1 João 2,6, que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Jesus se humilhou. Jesus saiu da pré-existência até o túmulo, até a sepultura. Nos humilhemos todos os dias, até matar essa carne, queridos, maldita, que estará aqui até a glorificação, mas a cada dia nós devemos matar um pouquinho da nossa natureza pecaminosa. A segunda lição, queridos, que eu queria trazer para vocês, dentro da kenosis ainda, é o esvaziamento. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou. Amados, nós precisamos nos esvaziar. A Bíblia diz em Efésios, se não me falha a memória, 5,18, para nós não nos embriagar com o vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Amados, como que nós vamos nos encher do Espírito Santo? Como que você vai encher um recipiente que já está cheio? Para encher algo que já está cheio, você tem que esvaziar para depois você encher. Não é assim que funciona? Não é assim, queridos. Estou falando algum absurdo? Para você encher algo que está cheio, isso aqui está cheio, ó. Como que eu vou encher de um outro líquido ou do mesmo líquido? Como que eu vou colocar algo aqui, se está cheio? Eu preciso esvaziar para depois encher. Para você se encher do Espírito Santo, para você se encher de Jesus, você tem que se esvaziar de você mesmo. Você tem que se esvaziar das tuas vontades. Você tem que se esvaziar do teu eu. Você tem que se esvaziar do teu ego. Para assumir Jesus dentro de você e poder falar como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, você precisa se esvaziar de quem você é. Você precisa se esvaziar de você, das suas manias, dos seus costumes, dos seus pecados e até mesmo aqueles pecadinhos de estimação. Você precisa ir em todo canto, todo quarto escuro da sua alma e esvaziar, e tirar, para que Jesus venha assumir cada vez mais a sua vida. Mas eu garanto para vocês, é uma vida gloriosa. E do que nós devemos nos esvaziar, queridos? Eu trouxe, eu acho que 2 ou 3 coisas que vai dar tempo de falar aqui. A primeira coisa, vamos falar dos pecados da alma. Algo, queridos, que é muito chato, e a gente vê com frequência. Autocomiseração. Autocomiseração é algo para nós esvaziarmos. Sabe o que é a autocomiseração? É chamada também de síndrome de Caim. Caim, quando ele errou, quando ele matou o seu irmão, Deus veio para ele e falou: e agora, o que você fez? Eu tinha te alertado. Agora, aquele que te encontrar... Não, Deus pergunta para ele o que você fez, e aí ele fala para Deus: ai, agora quem me encontrar vai me matar. Ai, coitado de mim. Comiseração é isso, queridos, é dó de si mesmo. É vitimismo. Nós vemos muitas pessoas hoje em dia que são vitimistas, que sempre estão com esse papo: ai, coitado de mim. Nunca é culpa dela, sempre é culpa da igreja, é culpa do pastor, é culpa do patrão, é culpa do governo, apesar que tem
grande parcela, mas vamos deixar para lá, é culpa da política, é culpa disso, é culpa daquilo, mas ela nunca assume a culpa dela. E geralmente a culpa é nossa. Mas a gente age como tem aquele ditado, né? A culpa é nossa, então a gente põe em quem a gente quiser, né? A culpa é nossa, então a gente culpa quem a gente achar que deve culpar. Mas eu quero falar algo para você nessa noite. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. A Bíblia diz, queridos, que quando nós nos julgamos, quando você se julga, quando você, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo comigo. É verdade. Eu preciso melhorar aqui, não é culpa do meu patrão, não. Eu estou meio preguiçosão. É verdade, eu preciso melhorar aqui, eu tenho que servir mais. É verdade, eu preciso tratar o meu marido melhor, eu preciso tratar a minha esposa melhor, eu preciso tratar meus filhos melhor. É verdade, caiu a ficha. Quando você se julga, sabe o que vai acontecer? Você não será julgado. A Bíblia diz que aquele que julga a si mesmo, ele não será julgado naquele dia. Amados, eu creio que aqui, vamos generalizar. Todos aqui são cristãos, amém? Todos aqui são filhos de Deus, então ninguém aqui vai passar pelo julgamento final. A minha posição é, tem uma vinda de Jesus em duas fases, tá? Se você pensa diferente, depois nós podemos conversar. Tem uma vinda em duas fases, arrebatamento da igreja e segunda vinda. Arrebatamento da igreja para a igreja, segunda vinda é para Israel. Então, quando Jesus vier, na primeira fase da vinda de Jesus, ele vai levar a igreja. Já estamos salvos, não vamos passar pelo julgamento final, nós vamos auxiliar Jesus no julgamento final. Não vamos ser julgados nesse julgamento, só que terá um julgamento sobre nós, chamado Tribunal de Cristo. Aí, queridos, nesse Tribunal de Cristo, é um julgamento para avaliar, para julgar o que você fez como igreja, o que você fez por meio do corpo como igreja do Senhor. Aí Jesus vai falar, meu filho, eu mandei você pregar para aquela pessoa e você não pregou. Meu filho, você fez lá o evento na igreja, mas não foi de coração, foi para se aparecer, foi orgulho. Meu filho, não vai receber galardão. Te dei tantas chances para você fazer tal coisa, tive que levantar outro porque você não fez. Então, queridos, pare de ser vítima. Pare com vitimização, pare de ter dó de si mesmo. Você é filho de Deus, você tem dignidade, você tem propósito, há projeto de Deus, a obra de Deus para você. Parece aquela hiena da propaganda, ó Deus, ó vida, ó céus, ninguém me ama, ninguém me quer, larga a mão de ser chato, irmão, me perdoa. Que raio. Para de ter dó de você mesmo. Você tem saúde aí, ó. Um baita de um homão, um baita de uma mulherona. Vai fazer a obra, vai pegar o evangelho. Tem tantas pessoas precisando ouvir o evangelho de Deus. Para com esse negócio chato de autocomiseração. Outra coisa, o orgulho. Você não é o rei da cocada preta, não, queridos. Você é servo. Sabe o que é servo? Sabe essa expressão servo? Queridos, deixa eu fazer um parênteses. Eu sou assim, tá? Desculpa. Eu sou assim, eu falo assim, eu prego assim, e os meninos aqui são meus guarda-costas,
Se você quiser me pegar na saída, eles vão me proteger, tá? O pastor Emerson é um pastor, assim, bem amável, né? O pastor Carlos é um pastor bem amável. Eu sou meio chato mesmo. Eu sou meio chato, eu só sei pregar assim, amém? E eu falei para vocês vão ter que me aguentar aí até o final, mas já está acabando, amém, queridos? Aí vocês me arrebentam, aí eles vão me bater e vocês vão ter que... Queridos, o orgulho, amém? O orgulho, queridos, é a base de todos os pecados. O orgulho destrói famílias, o orgulho destrói relacionamentos, o orgulho destrói a comunhão com Deus, o orgulho destrói o relacionamento de nós como irmãos. Rejeite todo orgulho, rejeite toda essa suficiência que você tem em você mesmo. Você sabe o que significa El Shaddai? Quem sabe aqui? El Shaddai. El Shaddai é um nome de Deus que significa, a teologia tem interpretado como Deus Todo-Poderoso, mas na raiz lá mais profunda de El Shaddai, depois vocês perguntam para o Belé, já estou jogando para ele, na raiz mais profunda de El Shaddai, na verdade significa Deus mais do que suficiente. Jesus é o nosso El Shaddai. Nós não temos nada em que nos orgulhar, porque Ele é o suficiente Salvador, Ele é o suficiente Senhor, Ele é o suficiente Deus, e a Bíblia diz que Ele é tudo em todos. Você não tem nada para se orgulhar, você não tem nada para se orgulhar, porque você depende de Deus. Você só está respirando porque as misericórdias do Senhor, como nós já falamos, elas se renovaram nas suas vidas, na sua vida. Amados, sabe o que destrói relacionamentos? Ou o orgulho, ou a baixa estima. Ou você entra num relacionamento, seja de amizade, seja de casamento, seja de namoro, seja do que for, se achando um coitadinho, ou você entra com toda a banca. Nós temos que ter um ponto de equilíbrio. A Bíblia diz que nós não recebemos um espírito de orgulho ou um espírito de abatimento, nós recebemos o espírito de adoção, que clama Abba Pai. E esse espírito é um espírito moderador, ele é um espírito de moderação, ele é um espírito de temperança, ele é um espírito de domínio próprio. Domine o orgulho e domine a baixa estima. A segunda lição que eu queria passar para vocês do Evangelho está numa doutrina chamada doutrina hipostática de Jesus. Primeiro foi a kenosis, o esvaziamento. Aí nós temos que analisar junto a doutrina hipostática. O que significa a hipostática de Jesus? Significa que Jesus, Ele é 100% Deus e 100% homem. Jesus, Ele nasceu através de uma virgem, 100% Deus e 100% homem. O que significa isso? Primeiro, queridos, eu já preguei isso aqui uma vez, a doutrina da virgindade, nascimento virginal de Jesus,
é muito importante e muito cara para o cristianismo, porque isso evidencia que Jesus, ele era o último Adão. Quem era Adão? Adão foi o primeiro homem criado por Deus, e esse Adão, ele surgiu de uma intervenção direta de Deus na terra virgem, na terra que não havia ainda recebido semente, na terra que não havia ainda sido trabalhada pelo homem. Então Adão é uma intervenção direta de Deus na terra virgem. Quem é Jesus, o último Adão? Intervenção direta de Deus no ventre de uma virgem. Amém? Então o primeiro Adão não veio através do sexo, veio através de uma intervenção direta de Deus na terra virgem, e o último Adão não veio através do sexo, veio através de uma intervenção direta de Deus no ventre de uma virgem. Adão, como o representante da humanidade, através de Adão, Adão trouxe o pecado para o mundo. E com o pecado, ele trouxe a morte. Por isso que todos que estão em Adão, todos que vieram através de Adão, eles pecaram, nós todos, pecamos e morremos. Agora, todos aqueles que recebem o último Adão, todos aqueles que recebem a Jesus, o último Adão, Jesus, veio para trazer vida, e vida em abundância. Todos aqueles que recebem o último Adão, eles são imersos na vida, e vida em abundância. A palavra de Deus diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então, queridos, a união hipostática significa dizer que Jesus, ele era 100% Deus, que se humilhou, que se esvaziou e tomou forma humana, tomou a natureza humana. Porém, essa natureza humana não veio de Adão. Porque se viesse de Adão, Jesus receberia a natureza pecaminosa. E provavelmente Jesus pecaria. Então Jesus teve que vir de uma intervenção direta de Deus. Jesus tinha a natureza humana, porém não tinha a natureza pecaminosa. E união hipostática significa, queridos, que quando a natureza humana é somada, é adicionada à natureza divina de Jesus, elas se compactuam, elas se colam, elas se apegam e não se soltam mais. Jesus, hoje, é o Deus homem que está nos céus. A Bíblia diz lá em Timóteo que nós temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Desde que a natureza humana se apegou à natureza divina de Jesus, ela não se soltou mais. E tudo que Jesus faz aqui na terra é como o Deus homem. Amados, tem estilos de pregação bem, eu acho bonita, só que é heresia, mas eu acho bonita. Sabe aquelas pregações assim: Jesus está dormindo no barco, a natureza humana de Jesus está dormindo, mas alguém acorda Jesus, e a natureza divina se põe em pé, e grita: mar, acalma-se, vento, acalma-se. É bonito, né? Aí os pregadores fazem aquela voz assim, de galã de cinema, mas não é verdade. Jesus não era bipolar.
Jesus não agia, agora vai agir a natureza humana, agora vai agir a natureza divina, agora Jesus está dormindo, é humano, agora Jesus está curando, é divino. Não, queridos, isso não existia em Jesus. Tudo que Jesus fez foi como Jesus, o Deus homem, a natureza unida, as duas apegadas, as duas ligadas, para não se descolar mais. Amados, só tem 2 pontos que você pode dizer que ali teve um descolamento das duas naturezas, em 2 pontos, que eu não vou trazer aqui porque é polêmico, e o pastor Emerson pode me chamar a atenção, mas tem 2 pontos que ali você pode dizer, isso foi a natureza humana, isso não foi a natureza divina, porque Deus não tenta ninguém, não é tentado pelo mal, e Deus não morre. Já falei, e Deus não morre, só nesses 2 casos. Nos outros casos, Jesus era uma coisa só, as duas naturezas ligadas, as duas naturezas conectadas. E isso capacitou a ser o último Adão e a trazer vida em abundância, porque o primeiro Adão pecou, o último Adão trouxe vida. O último Adão se deu, se doou, se entregou, para que você tivesse vida e vida em abundância. Amados, o Evangelho ele prossegue. O Evangelho ele prossegue na impecabilidade de Jesus. Jesus viveu uma vida santa, o que o capacitou a ser o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. O Evangelho prossegue na cruz. Jesus se entregou, Jesus se doou naquela cruz, para redimir os nossos pecados. Jesus, ele desce até o Hades, ele vai como o atalaia, e ele prega lá no Hades, lá no inferno, evangelizomai. O Evangelho venceu, o Evangelho é vitorioso, eu venci naquela cruz. Jesus, o Evangelho, ele prossegue, Jesus depois de 3 dias, resgatando, levando cativo o cativeiro, ressuscitando. Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas ele ressuscitou. Depois de 3 dias, ele ressuscitou, a morte não pôde o conter. E ele fica 40 dias nessa terra, ressurreto, ensinando os seus discípulos. E depois de 40 dias ele é levado. E ele é levado e 2 anjos, 2 varões de branco, fala para quem estava ali vendo Jesus ser levado: varões galileus, por quem está olhando esse que está sendo elevado aos céus? Do jeito que ele está indo, ele vai voltar. E o Evangelho prossegue, Jesus sendo assunto aos céus, Jesus sendo entronizado à destra do Pai. E agora, como que Jesus está lá? Jesus está lá como teu advogado. Jesus está lá intercedendo por você. Jesus está lá cuidando de você, intercedendo pela sua vida. E o Evangelho, ele prossegue. Ele prossegue, queridos, quando cada um diz sim para o Evangelho. Quando cada pessoa diz sim, eu reconheço que eu sou pecador, eu quero Jesus. O Espírito Santo é trazido e habita nessa pessoa. E o Evangelho prossegue. O Evangelho prossegue quando você decide obedecer e decide falar para uma pessoa que está se perdendo, que está indo para o inferno: meu irmão, tem solução para você. Trago boas novas para você.
teu casamento não vai acabar. Trago boas novas para você. Você não vai passar dificuldade. Trago boas novas para você. Deus vai restaurar essa situação. Trago boas novas para você, ajeito para a tua vida. Não acabou aqui. E o Evangelho prossegue. O Evangelho prossegue, queridos, quando o anticristo fizer um acordo, um pacto de paz, a igreja será tirada, a igreja será levada. Você, meu irmão, não vai mais ter esse corpo limitado, você não vai mais ter esse corpo, queridos, machucado, esse corpo que dói, esse corpo que precisa de óculos, esse corpo que precisa de aparelho, esse corpo que fica doente. Você vai ter um corpo glorificado, você vai ter um corpo parecido com o corpo de Jesus, um corpo ressurreto, um corpo que não vai mais morrer, um corpo glorificado. Você vai ser vestido com vestes brancas, e você vai ser levado até os céus. E o Evangelho prossegue. Nos céus, você vai passar por aquilo que eu já falei, o tribunal de Cristo. E depois do tribunal de Cristo, você vai passar por algo chamado bodas do Cordeiro. Você vai sentar à mesa com o Pai. Você vai sentar à mesa com Jesus. Você vai comer e beber com Jesus. Você vai ver os teus irmãos. Você vai se sentar à mesa com Abraão. Você vai se sentar à mesa com Isaac. Você vai se sentar à mesa com Jacó. Você vai se sentar à mesa com Paulo. Você vai se sentar à mesa com Pedro, com João. E o Evangelho prossegue. Ao ressoar da última trombeta, a voz do arcanjo, Jesus desce. Jesus desce entre as nuvens. E sabe quem vai descer com ele? Você, igreja. Nós vamos descer com Jesus. E Jesus vai instaurar o seu reino milenal. E sabe quem vai reinar na terra com ele? Ah, você não sabe. Que pena. Você não sabe quem vai reinar na terra com ele? Você não sabe quem vai reinar na terra com ele? É você, meu irmão. Você tinha que dar um pulo aí, eu vou reinar com Jesus, eu vou me assentar no trono, e eu vou auxiliar o reino milenar de Jesus. O Evangelho prossegue. O Evangelho prossegue no final do milênio. Satanás, que vai estar preso no milênio, vai ser solto mais uma vez, para seduzir mais uma vez as nações. As nações serão postas à prova mais uma vez. E no final disso tudo, o Evangelho prossegue. O Evangelho prossegue com o julgamento final. Homens, pequenos, grandes, reis, vivos e mortos. O mar vai dar os seus mortos. O inferno, o Hades vai dar os seus mortos. E grandes e pequenos serão julgados no julgamento final. E sabe quem vai estar lá? Você. Só que você vai estar auxiliando Jesus a julgar essas pessoas. E sabe o que pode acontecer, queridos? Sabe o que pode acontecer? Provavelmente vai acontecer, mas sabe o que pode acontecer com você? Pode acontecer que você chore, porque pode acontecer de você ter que julgar um filho. Pode acontecer de você ter que mandar para o inferno um filho. Pode acontecer de você ter que mandar para o inferno uma mãe, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão. Pode acontecer isso. Mas, amados, depois desse período,
o Evangelho continua. Depois desse período que você chorar, vai se cumprir uma palavra que diz: Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E vai se cumprir outra palavra que diz que da sua mente essas coisas será apagada. E Jesus vai chegar para Deus e vai falar: está aqui, eu entrego tudo, está tudo feito, está tudo concluído, está tudo consumado. E aí o Evangelho prossegue nessas palavras: eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E nós viveremos para sempre com Jesus, nessa terra reformada, nessa terra recriada, nessa terra gloriosa, na nova Jerusalém que descerá dos céus. Amados, eu queria falar para você que o Evangelho vale a pena. Vale a pena conhecer o Evangelho. Vale a pena praticar o Evangelho. Vale a pena pregar o Evangelho. Vale a pena viver o Evangelho. Vale a pena morrer pelo Evangelho. O Evangelho vale a pena. Porque o Evangelho é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa que se deu por mim, que não merecia. Queridos, nós não temos nada para oferecer a Deus, nada, absolutamente nada para oferecer a Deus. Mas por que que Ele nos escolheu? Por que que Ele resolveu nos salvar? Por que que Ele resolve se humilhar, deixar a sua glória, deixar a sua majestade e se humilhar até a morte, morte de cruz? Sabe por quê? Porque Ele quis. Porque Ele quis. Porque Ele é Deus. Porque Ele nos amou. Nós não tínhamos atrativo nenhum para Ele nos amar, mas Ele quis nos amar. Esse é o Evangelho. Amém, queridos? Gostaria de chamar o grupo de